Sejam bem-vindos. Mais uma live aí, vamos começar louvando o nome de Deus, continuando nosso estudo de Filipenses. Amém? Pai do Senhor, Alice, os irmãos estão chegando aí. Pai do Senhor, irmã Miriam, Pai do Senhor, Rebeca, Pai do Senhor, quem está aqui no Gilead de Vila. Amém. Esperar os irmãos chegarem aí. Vocês podem confirmar comigo se o áudio dá para ouvir, se está legal. Os irmãos estão me ouvindo aí? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Pai do Senhor, irmã Silvone, Pai do Senhor, irmã Simone, Pai do Senhor, irmã Cildinha, Pai do Senhor, irmã Mariana, apareceu por aí, rapaz, irmã Alimar, Deus abençoe, viu? E a gente também está aí hoje, olha aí, olha a bênção. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Amém. A paz do Senhor, irmã Carmen, chegando na área aí. Pai do Senhor, irmã Eridã, Pai do Senhor, irmã Eilton, já está aí por aí, irmã Wena. Amém.
Graças a Deus, mais um dia aí, estamos encerrando aqui juntos. Agradeço os irmãos que já entraram. Pai do Senhor, irmã Euda. Pai do Senhor, irmã Carmen, aí acho que já falei. Irmã Sandra também já chegou por aí, irmãos. Graças a Deus. Bom é louvar o nome do Senhor, irmã. Colocou aqui, irmã Cildinha. Amém, irmãos. Bem, irmão, nós vamos saber que o meu dia aqui é outro, mas a gente precisou fazer uma troca aqui estratégica. Mas vamos continuar no nosso estudo no livro de Filipenses, certo, irmãos? E nós vamos estar aqui lendo o livro de Filipenses no capítulo 2, no versículo 25 a 30, certo? Se você puder acompanhar com a sua Bíblia aberta, vai nos ajudar muito, certo? Porque nós vamos dar uma olhadinha aqui na vida do rapaz, certo? Bem interessante. Amém, irmãos? Se você já pode aí abrir a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 25 ao versículo 30, amém? Vamos orar aqui, né, irmãos? Eu comecei aqui, já fui logo para oração, direto cantando, né? Amém. Irmão Agostinho já entrou aí, Pai do Senhor, irmão Agostinho, irmã Valéria, e todo mundo aí já está aí preparado, amém. Senhor amado, graças te damos por mais esse dia, Pai. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem estado conosco. A Tua palavra, Senhor, ela é lida, ela é aplicada. Nós percebemos a mudança, Senhor, em nossos dias, certo, Pai? Graças à Tua misericórdia, o Senhor tem feito maravilhas, Senhor, em nossas vidas, na vida daqueles que estão conosco. Que o Senhor possa estar nos instruindo, nos dando sabedoria,
nos ensinando a praticar a Tua palavra de forma que essa palavra produza resultado primeiro em nós, Senhor, mas também naqueles que estão ao nosso lado, naqueles com quem conversamos, naqueles com quem convivemos, naqueles quem visitamos, aonde entramos, aonde saímos, Pai. Faz a Tua obra, Senhor, usa-nos como instrumentos da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém, irmãos. Então, vamos estar aqui, Pai. Olha, chegou mais gente aí, irmãos. Graças a Deus. Irmã Valéria Ferreira, irmão Diego Yuri. Paz do Senhor a todos. Graças a Deus. Estamos aqui, vamos estar estudando o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 25 a 30. Amém, irmãos? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: julguei, contudo, necessário enviar-vos Epafrodito. Faz bem esse nome aí, viu, irmão? Epafrodito. Certo? Esse é o nome do rapaz. Nós vamos conversar aqui sobre ele hoje. Certo? Eu só estou desligando aqui, irmãos, que meu computador aqui vai já apitar. Pronto. Só um momentinho. Vamos lá. Muito bem, irmãos. Julguei, contudo, irmão Breno, Pai do Senhor. Filipenses 2, 25 a 30. Julguei, contudo, necessário enviar-vos, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro nos combates, vosso enviado para prover as minhas necessidades. Olha as palavras, viu, irmão? Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que estivera doente. E de fato esteve doente quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir comigo a falta do vosso serviço. Amém, irmãos? Essa aí é o texto que nós vamos estar vendo. Você vê, já deu para perceber que ele gira em torno de uma pessoa. O nome do rapaz é Epafrodito. Não sei se você já tinha ouvido falar desse rapaz aí, mas tem ele, viu, na Bíblia. E nós vamos ver como esse rapaz aí é interessante, importante. Esse é um homem de Deus, certo? Hoje nós vamos ver aqui Paulo dando honra, certo? Ao homem que está voltando a Filipos, após ter trabalhado ali lado a lado com ele em Roma, certo? Há muita questão sobre onde é que Paulo estava preso, mas pelo que eu andei pesquisando, a maioria acredita que é em Roma. Esse é meu ponto. Paulo escolheu colocar no meio da carta, irmão. Observe isso. No meio da carta de Filipenses, Paulo escreveu uma recomendação sobre aquele que era o portador da carta. Paulo está em Roma preso e escreve a carta que você tem na sua Bíblia, Filipenses. E entrega na mão desse rapaz, Epafrodito. E ele vai levar até a igreja. É esse rapaz que nós vamos estudar sobre ele hoje. Paulo escreve aqui versículos, alguns parágrafos específicos sobre ele. Certo, irmãos? Nós estudamos nas semanas anteriores Paulo, certo? Que está trabalhando ali para aquela igreja busque união, certo? E esse é o foco da carta. Muito é falado sobre Filipenses como a carta da alegria, isso é verdade. Mas o ponto de Paulo é que a alegria para ele é a união do corpo de Cristo. E estava ali havendo alguns problemas de união, certo, irmãos? Então veja que nós vamos percebendo que a alegria
é estar ligado a um grupo de pessoas, provando dos problemas que aparecem, resolvendo eles com base no amor de Cristo, na palavra da vida, pregando o Evangelho com motivações corretas, que agradam a Deus. É vida de serviço à igreja. É disso que ele vai tratar, alegria. Observe, irmão, que esse chamado está em uma carta para toda a igreja. Geralmente as pessoas pegam alguns pontos para si, e os pontos que têm mais responsabilidades, acredita-se que é para o pastor, para os líderes, certo? Para o grupo de louvor, e não é bem por aí. Tudo que é escrito é para a igreja, certo, irmãos? Isso é o foco, certo? É para cada membro. Diversas orientações, irmãos, já foram dadas no capítulo 2 para a igreja. No versículo 1, você vai ver Paulo orientando: olha, estejam em Cristo, provem do amor de Deus, tenham comunhão com o Espírito Santo, tenham compaixão e afeição pelos irmãos, tenham amor mútuo, trabalhem juntos com a mesma forma de pensar e propósito. Versículo 2. Versículo 3, não sejam egoístas, sejam humildes. Versículo 3, ele continua: não procurem impressionar as pessoas, não procurem os próprios interesses. Versículo 4. E aí ele passa um tempo falando sobre Cristo. Já nós vamos chegar lá. Versículo 5 a 11. E aí chega o versículo 12. Ele ainda fala à igreja: trabalhem como pessoas salvas. Ele diz no versículo 14: fujam das murmurações e condenações. Em Filipenses 2,15 ele diz: levem uma vida pura, como filhos de Deus. E no 16 ele diz: apeguem-se à palavra da vida. Esse é o nosso contexto, mas não é só isso. Isso são orientações. Paulo já tratou exemplos práticos para aquelas pessoas observarem, para nós observarmos. Ele primeiro fala de si, e ele relembra aquela igreja. Paulo está relembrando aquela igreja: vejam, se lembrem de mim, eu sou pregador das boas novas, preso, e mesmo preso eu prego as boas novas. Mesmo em prisão, Paulo é um exemplo contagiante entre aqueles irmãos que sabem da sua prisão, e agora os irmãos começam das outras igrejas a pregar o Evangelho mais intensamente. Ele diz: olha, eu sou aquele que vive para ajudar os irmãos a crescer na fé. Filipenses 1,25. E experimentar a alegria que ela traz. Então veja, esse é o exemplo de Paulo. Ainda no contexto, Paulo vai dar o exemplo prático de homens que buscam seus próprios interesses. E ele vai mostrar isso em Filipenses 1,15. São pessoas que anunciam a Cristo, mas estão cheios de inveja e rivalidade. No versículo 17, capítulo 1, diz que eles anunciam Cristo por ambição egoísta. E ele vai dizer: são pessoas cujo corpo de ações, certo? Deles até pregam, mas eles têm um projeto de vida virado para as suas ambições. Percebe o oposto? Paulo e eles? E ele continua. Paulo ainda diz que essas pessoas procuram atrapalhar os verdadeiros servos de Deus. Paulo diz: olha, são pessoas que buscam o meu sofrimento. E aí temos outro exemplo prático, na carta de Filipenses. Jesus, o exemplo de atitude, deixou sua glória, assumiu posição de escravo, nasceu como homem se humilhou, obediente até a morte de cruz, para nos salvar. O exemplo máximo de humildade. Tudo isso está sendo trabalhado para que a igreja perceba a união, a necessidade da união, os benefícios da união e o que acontece quando você rejeita isso. Na semana passada nós falamos sobre Timóteo, aquele que se preocupa com o bem-estar de vocês. Paulo diz: ele é minha família, ele é como um filho para mim. Ele diz: olha, ele serve o Evangelho, ele vai ajudar vocês. Esse
são as palavras de Paulo sobre Timóteo. Ele diz: olha, eu estou enviando a carta. Aqui as coisas estão se resolvendo. Assim que nós tivermos uma notícia de como vai ficar, eu mando Timóteo aí. Ele é aquele que se preocupa com vocês. Ele vai até vocês. Ele é família. Ele é como um filho. Ele serve ao Evangelho. Ele vai ajudar vocês. E aí nós chegamos, irmãos, ao centro da carta de Filipenses. E nesse local-chave, Paulo escolhe falar sobre uma pessoa-chave para aquela igreja. O nome do rapaz é Epafrodito. Possivelmente você pode não ter ouvido falar desse nome ainda antes de hoje, né? Certo? Vai ser a irmã Helena, está chegando aí. Então veja, Paulo crava o ponto. Veja que ele organiza o texto para que Epafrodito esteja bem no meio da carta. Por que ele faz isso? Certo? Ele diz assim, versículo 25. Filipenses 2, 25 a 30, lemos hoje. Vamos agora dar uma olhada. Olha aí o versículo 25, com cuidado. Filipenses 2, 25 diz assim, Paulo diz: é necessário mandar-vos Epafrodito. Parece que Epafrodito era tipo um meio de campo da igreja. E quando Epafrodito saiu da igreja e foi a Roma ajudar Paulo, a igreja ficou sem o meio de campo. Certo? Numa ilustração de futebol, Paulo diria: vejo que vocês estão sem o jogador que faz a ligação. Por isso que o meio de campo de vocês está embaraçado. Vocês não conseguem começar e terminar as coisas. Vocês não conseguem se entender. Então, essa parece uma boa hipótese, né, não, irmãos? E Paulo crava: esse homem tem que voltar. Ele tem que ir para ali. No versículo 25, irmãos, você vai ver que dá a entender, Paulo, que Epafrodito, ele era natural de Filipos, a cidade. E que, quando você vai ler Filipenses 4:10, 4:15, 4:16, 4:17, você vai perceber que, juntando as ideias, a igreja de Filipenses ali, eles juntaram ofertas, eles doaram ofertas, juntaram dinheiro, certo? Para ajudar o apóstolo Paulo que estava preso, certo? Por que isso era necessário, irmãos? Vejam, hoje em dia, quando você pensa no preso, uma pessoa que está presa, você vê que há um governo por trás provendo alimentação, saúde, médico, assistência à família, às vezes. Não existia isso em Roma, certo? Paulo estava preso. Ele só come se a família trouxer comida. Quem é a família? É a igreja. Então, a igreja de Filipenses entra em campo aqui na hora e junta aquelas ofertas, certo? E pega Epafrodito e envia Epafrodito até Roma para levar aquelas ofertas para custear Paulo e os seus cooperadores, os outros missionários que estavam em Roma, certo? A igreja de Filipos fez isso espontaneamente. Veja, irmãos, essa viagem são 1.200 quilômetros. Veja Epafrodito aí andando a cavalo, andando a pé, andando de barco, com o dinheiro daqueles irmãos da igreja. O dinheiro que aqueles irmãos trabalharam e juntaram para ofertar ao apóstolo Paulo, para custear todo aquele problema que não tinha data para se resolver. Eles juntaram aquele dinheiro e entregaram para Epafrodito. Você acha que esse homem era de confiança da igreja? Irmãos, essa viagem de Filipos até Roma, na época, são aproximadamente 3 meses de viagem. Epafrodito ia ter que dormir no caminho, comer no caminho, certo? Pagar barco, pessoas, e ele estava com um volume ali de dinheiro considerável. Você acha que ele era de confiança dessa igreja? Imagine a responsabilidade que estava sobre ele. Certo, irmãos? Esse é Epafrodito.
A igreja conhecia o homem e Paulo conhecia ele também. Paulo diz no versículo 20, Filipenses capítulo 2, versículo 25. Paulo diz, olha, ele é meu irmão, ele é família. No versículo 22, quando Paulo fala sobre Timóteo, vimos semana passada, Paulo diz, olha, Timóteo é como um filho. E ele coloca, Epafrodito é como irmão, é família. Ele diz no versículo 25, capítulo 2, Epafrodito é meu cooperador. E cooperador é uma palavra interessante, porque quando Paulo começa a carta de Filipenses, no capítulo 1, versículo 5, ele diz, a igreja de Filipenses são meus cooperadores. Certo? E ele pega a mesma palavra que usa a igreja no capítulo 1, 5, e agora usa ela com Epafrodito. Ele é o meu cooperador. Epafrodito, irmãos, é uma imagem viva de cooperador para Paulo. Eles são companheiros no serviço do reino de Deus. Certo, irmãos? Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 25, ele é meu companheiro de combate. O termo aqui, irmão, é militar mesmo, deixa claro o ambiente que nós vivemos. A igreja, irmãos, está no mundo trabalhando para o avanço do reino de Deus. E isso não é uma tarefa fácil. É colocar-se ali na linha de tiro. Tem inimigos que aparecem por todos os lados. O seu próprio eu, o mundo, o diabo e tudo que levanta pela frente. Paulo diz, olha, Epafrodito é o homem que está comigo na linha de tiro. Ele está em pleno combate comigo. Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 25, Epafrodito é o vosso enviado. Ele fala com a igreja. Ele está dizendo o seguinte, olha, Epafrodito tinha a missão de cuidar de Paulo, do que fosse necessário. Quem deu essa missão a ele? A igreja. Essa é a missão de Epafrodito. Levar as ofertas e cuidar pessoalmente para o bem de Paulo. A igreja enviou, e nós vamos ver, irmãos, que Epafrodito não saiu de casa a passeio. Veja que ele está indo para a capital do mundo, Roma, e ele foi com foco, cuidar de Paulo. Veja agora o versículo 26 e 27, Filipenses 2, 26 e 27, diz assim, ó, porquanto tinha muito, Paulo falando de Epafrodito, porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato ele esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Veja o tema agora. Paulo está dizendo, olha, Epafrodito adoeceu. Em seu serviço ali de apoiar o apóstolo Paulo, Paulo diz aqui, olha, esse homem viu as portas da morte, no versículo 27. Provavelmente algumas pessoas dizem que pode ter sido malária, irmãos. Ou pode ser o que também chamavam na época febre romana. Uma febre que atacou e varreu a cidade de Roma, capital Roma, violentamente. O que podemos ver desse texto, irmãos? É que crente também adoece. Acontece. Crentes vão também às portas da morte, irmãos. Paulo não diz aqui que ele ficou doente porque Satanás estava agindo, como as pessoas levantam. Paulo não também aqui vai dizer que Epafrodito ficou doente porque vacilou na fé. Essas coisas não é vocabulário de Paulo. Mas a gente escuta as pessoas falando essas coisas por aí, irmãos. Não vá nessa conversa. Temos aqui um irmão, um cooperador, um servo da igreja, um valente da igreja, enfermo, doente, doença grave, quase morto. Um dos comentaristas que eu estive olhando, James Boyce, ele levanta aqui uma questão interessante. Ele comenta que essa doença de Epafrodito, irmãos, não foi rápida, ela era grave, mas ela não foi rápida.
Lembra que eu falei no início que a viagem de Filipos até Roma eram 3 meses. Então você imagina que Epafrodito ficou doente de tal forma grave que deu tempo a alguém sair de Roma e voltar a Filipos e dizer aos irmãos que ele estava doente, ele estava com aquela doença. Então veja, essa doença perdurou tempo suficiente para alguém ter feito essa jornada. Provavelmente, certo, irmãos, a doença era tão séria que aquela notícia caiu na igreja com um pesar, uma tristeza, como se já tivesse perdido ele. Eles não tinham contato, telefone. Os irmãos não tinham como saber se o homem tinha melhorado ou não, certo? Então eles não tinham como saber se ele estava lá cumprindo a missão dele de cuidar de Paulo ou se já tinha morrido. O texto diz que Epafrodito ficou angustiado com essa situação, certo? O texto também fala que Deus curou Epafrodito. Paulo diz: Deus enviou sua misericórdia sobre nós. Veja, irmãos, que Epafrodito é quem estava doente por muito tempo, mas Paulo se descreve aqui extremamente envolvido com o estado daquele amigo. Paulo sofria com o amigo, Paulo cuidava no que podia dele. Deus enviou o socorro. Então veja, irmãos, doenças aparecem, doenças acontecem. Nós, como enfrentamos ela, irmãos? Enfrentamos ela como servos de Deus. Confiamos na vontade de Deus, no que Deus está fazendo e continuamos em oração. É assim que enfrentamos essas doenças. Se você está doente, irmãos, confie em Deus. Se agarre a Ele. Deus está no controle. Deus está na frente. Deus está trabalhando. Confie na misericórdia, que a misericórdia dele venha sobre nós. Epafrodito ficou extremamente preocupado com a notícia de seu estado, enfermo, chegar à igreja. Naquele momento tão tumultuado em Filipos, como nós falamos tantas vezes nas outras lives, que eles estavam em confusão, não estavam se entendendo. Veja as palavras aqui nesse versículo 27 e 28. Epafrodito tinha saudades. Epafrodito estava angustiado. Ele se importava com aqueles irmãos. E a sua angústia era porque ele tinha sido curado. Mas a igreja não sabia. A igreja não tinha essa informação. Não era só... E veja, ele conhecia tão bem os irmãos que ele estava angustiado porque sabia que a igreja estava angustiada com a sua notícia da doença. Perceba a relação de intimidade aqui. Ele e a igreja. Certo? De amor, carinho, comunhão que havia entre esse homem e a igreja. Veja o versículo 28 ao 30, irmãos. Filipenses 2, 28 ao 30, diz assim: Por isso vos enviei mais depressa, Paulo falando, para que vendo outra vez, vocês vendo ele, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir comigo a falta do vosso serviço. Veja as palavras, irmãos. Paulo está dizendo o seguinte, olha, Paulo envia depressa o amigo de volta. Ele envia aquele homem de Deus que o acompanhava de volta a Filipos. Ele envia o homem de confiança da igreja de volta. Ele envia o meio de campo que faltava à igreja, que tinha sido emprestado para ele, estava jogando no time dele, agora ele envia para a igreja de novo. Veja o sentimento de Paulo. Ele diz que ficará menos triste com Epafrodito de volta a seu povo. Paulo ficaria sem seu combatente, e isso era em benefício da igreja que estava dividida. Veja as palavras que Paulo diz no versículo 29. Recebei-o com honra, recebei-o com alegria. Ele estava angustiado por vós. Podia vocês terem pensado aí que ele tinha morrido. Podia vocês estarem pensando que ele não concluiu a missão dele.
Podia vocês terem achado aí que tinha sido difícil demais para ele, que ele não tinha resistido. Saibam que esse homem é o representante fiel de vocês. Ele está unido a mim e a vocês. Recebam o homem aí que representou vocês com a própria vida. Paulo, quando diz isso, irmãos, ele diz assim, ó, recebam com honra. Esse honra, Paulo estava dizendo assim, ó, Epafrodito cumpriu a missão que vocês deram a ele. Ele cuidou de mim tanto que ele estava cuidando com a própria vida. Paulo diz, olha, recebam esse irmão com alegria, porque ele agora sai daqui para cuidar de vocês. Certo, irmãos? Então veja, a carta de Filipenses que nós lemos até aqui é marcada por palavras de alegria. Até aqui nós já vimos, no capítulo 1, versículo 3, Paulo pensa nos irmãos e faz sempre orações por eles com alegria. No versículo 18 e 19 do capítulo 1 ele diz, Paulo se alegra por saber que aqueles irmãos oram por ele e ali há o auxílio do Espírito Santo. No versículo 25, a alegria de ajudar os outros a crescer na fé. No capítulo 2, versículo 2, a alegria na união da igreja. No capítulo 2, versículo 17, a alegria de sofrer por Cristo, entregando sua vida em serviço a Deus. Então veja, irmãos, nesse contexto que ele vem criando, ele coloca Epafrodito no meio da carta. Ele diz, olha, veio de Filipos para cá um homem, provado e aprovado por Deus, alvo de misericórdia divina, homem que sabe o que é servir com a vida a igreja de Deus. Ele era servo, ele trabalhava comigo, ele é um homem de combate. Esse é Epafrodito e eu envio de volta ele para vocês. Veja aí como esse homem era importante. O que aprendemos com tudo isso, irmãos? Primeira coisa é que cuidar dos outros, irmãos, é um tema inegociável a todos. É necessário pessoas para cuidar da igreja. Pessoas que estejam presentes lá, atuantes, não só de figuração. É necessário ser cuidado por alguém também, irmãos. É necessário pessoas para cuidar e é necessário ser cuidado por alguém. Veja que nesse texto que lemos hoje, o homem da fé, o homem que escreveu 13 livros do Novo Testamento, Paulo, não estava sozinho. Havia alguém preocupado com ele. Havia alguém cuidando de Paulo. Havia alguém dedicando a sua vida em benefício de Paulo. A pergunta é, irmãos, como ficam aqueles que se dizem crentes em Deus e vivem independente da igreja, vivem isolados? Por quem eles são cuidados? Por quem eles são acompanhados? De quem eles estão cuidando? Perceba, irmãos, que a temática que isso tem em Filipenses. Filipenses 2:21, veja Paulo falando. Todos se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Filipenses 3:18 e 19. Muitos se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o ventre, o próprio apetite. Filipenses 3:19, ele vai falar, acho que é o 3:19, 3:19 ele ainda fala na parte B, vangloriam-se de coisas vergonhosas. Será que você já viu alguém essa semana, cristão das redes sociais, se vangloriando de coisas vergonhosas? Isso é muito comum. Então veja, irmãos, não existe esse termo, eu sou igreja, mas que não suporta estar junto da igreja. É uma ilusão. Como o irmão Batista colocou aqui, ó, e foi bem na hora certa, igreja é família, precisamos um dos outros. O pastor Wilson colocou aqui, ó, o processo de discipulado é mútuo. É uma das marcas de uma igreja saudável. Com certeza. Lembre das palavras de Jesus.
Todos se preocupam apenas consigo mesmo e não com quem é importante para Jesus Cristo. Veja, irmãos, a carta de Filipenses. Paulo não era a igreja sozinho. Paulo estava com quem? Preso, mas estava lá, o preso era ele, mas estava com Timóteo, versículo 1. Estava com quem mais? Epafrodito. E outros que não são citados. Paulo não era autossustentável, irmãos. Você também não pode ser. Paulo não era um mundo em si mesmo. Nós também não podemos ser. Paulo não andava sem seus cooperadores. Filipenses 1:5, Filipenses 3:25. Então veja, não pense ser uma ilha de Deus. Não pense que você pode cuidar sem ser cuidado. Uma hora essa bolha estoura. Não viva sem irmãos na fé. Não viva sem cooperadores, colaboradores na fé. Não viva sem mensageiros para lhe ajudar. Tenha pessoas que amam você, que se ajoelham por você, que ficam angustiados quando você sofre. Procure Epafroditos. Receba eles com honra, com alegria. Aqueles que cuidam de você, que cuidam da sua família. Dê honra a eles. Paulo diz, eles merecem, pois estiveram com vocês nos momentos mais escuros da sua vida. A alegria, irmãos, aqui é união com o corpo de Cristo. A alegria é cantar o hino da vitória hoje, ao lado daqueles que lutam com você, que combatem com você, que enfrentam o mundo juntos com você. Então não perca tempo com coisas menores, irmãos. O tempo está passando e o tempo passa rápido. Enquanto eu reuni as informações desse nosso estudo de hoje, surgiu uma figura, irmãos, um nome, um homem como Epafrodito no Antigo Testamento. Eu tinha reservado não falar dele hoje, mas eu cheguei aqui na igreja e só falaram dele. Então, vou aproveitar aqui o que eu ouvi. Esse homem é Neemias. Quando você tiver um tempo, irmãos, e seja logo, olhe o livro de Neemias. Veja suas orações. Veja quem ele era. Ele estava muito bem na Pérsia. Tinha influência, prestígio. Tinha o privilégio de falar todos os dias com o homem mais importante do mundo, o rei da Pérsia. Ele comia da comida do rei, provava a sua bebida, tinha acesso ao luxo do palácio real. Mas veja onde estava o coração de Neemias, em Jerusalém. Veja que quando você vai ler no capítulo 1 de Neemias, tudo começa a acontecer quando ele recebe as notícias de Jerusalém. E as notícias eram, olha, as coisas não vão bem. O povo passa dificuldade, o povo passa humilhações, o muro caído, a defesa não existe, está tudo no chão, as portas da cidade foram queimadas, está um caos. As pessoas só estão olhando para suas próprias coisas. Parece muito aqui com o nosso resultado de Filipenses. Neemias foi o homem que se importava. Ficou consternado com a situação de Jerusalém. Em Neemias 1:4, você vai ver que ele foi, a partir daí, Neemias começou a jejuar, orar, buscou a Deus, intercedeu por seu povo, só falava na hora adequada, era um estrategista em tempos difíceis. Ele recebeu autorização para voltar a seu povo. Olha, parece Epafrodito, recebeu autorização para voltar a seu povo. Perceba os paralelos. No caso aqui foi o rei. Neemias é aquele que se importa, que está junto. Ele corre, ele jejua, ele ora, ele anda distâncias enormes para ver seu povo. Ele fala com o rei, ele procura recursos. Neemias também é um homem de combate, como Epafrodito. Enquanto construíam as defesas, o muro, Neemias recomenda: vocês têm que estar com uma espada na mão, e enquanto na outra levantavam as cargas da obra de Deus. Olha isso. Neemias juntou o povo,
Neemias 8:1 diz que ele juntou o povo e se reuniam como um só homem, um só propósito. Qual o tema de Neemias? Unidade do povo. Restaurar um povo, um relacionamento, uma família, uma casa. Tudo começa com se importar. Esse é Neemias, esse é Epafrodito. Eles tomam atitude, tomam iniciativa. Eles fazem o que podem e continuam orando. Eles sabem que é necessário iniciativa, mas sabem que precisa de Deus para fortalecer o povo. E é isso que ele pede em Neemias 4:9. Quem se importa, irmãos, não divide, se junta. Quem se importa, se junta, reúne. Neemias criou um ambiente ali de harmonia. Veja, Neemias aparece lá no texto, no livro, como um homem que gostava de estar na presença de Deus. Ele não se queixa de falta de recursos, dos problemas que acontecem, ele vai. O rei, olha, outro paralelo. O rei confiou os recursos do reino da Pérsia, uma fortuna, nas mãos de Neemias. Você acha que ele era de confiança do rei? Parece que era. Assim como Epafrodito era um homem de confiança da igreja. Neemias 8:3 vai dizer que Neemias ensinou a todos que podiam entender. Sempre que oportuno, falava de Deus. Veja, irmãos, na hora da dificuldade, Neemias não se importou de deixar o palácio ou o prestígio. Ele foi cuidar de um povo pobre e teimoso. E a atitude dele de como fazer isso foi orar. O que está aqui em todos os lados? Restaurar o povo de Deus. E ele vai falar em Neemias 8:10, não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Veja, irmãos, ser pessoas que se importam e ser a pessoa que junta o povo de Deus é o nosso desafio. É o desafio de Neemias, é o desafio de Epafrodito. E isso é necessário o quê? Deixar maus hábitos. É cercar-se do Espírito Santo. Ser uma pessoa que se importa, irmãos, é ter a necessidade dentro de si de falar para os que estão ao seu lado sobre a palavra de Deus. Voltando ao nosso texto de Filipenses, na semana passada vimos Timóteo. Timóteo era temporário em Filipos. Paulo diz, vocês precisam de um reforço. Ele vem de fora, ele é Timóteo. Aí logo em seguida vem o nosso texto de hoje, Epafrodito. Ele é permanente na igreja. Vocês precisam de alguém permanente na igreja. Epafrodito vai a Filipos. Veja, irmãos, a sua missão agora é restaurar seus irmãos. A missão de Epafrodito é restaurar as amizades perdidas. Pessoas que não se falavam, pessoas que só estavam reclamando, pessoas incontentes, aqueles que esqueceram que dependiam dos outros. Então veja, irmãos, devemos honrar o serviço daqueles que cuidam da igreja, daqueles que são companheiros, daqueles que estão presentes, daqueles que permanecem fiéis à igreja, que permanecem na sua posição, que foram chamados. Veja que o homem lá, pela obra de Cristo, chegou bem perto da morte. Coloquei um texto aí no Instagram há pouco tempo, que fala o seguinte: servir a Jesus e as pessoas é a mesma coisa. Só que muitas pessoas, irmãos, veem essa frase, servir a Jesus e as pessoas é a mesma coisa, e elas pensam na liderança da igreja, no pastor, em quem está lá na frente, e elas esquecem de que elas estão incluídas. Servir a Jesus e as pessoas é a mesma coisa. Isso vale para o pastor e vale para qualquer um. Nós somos chamados para servir a Jesus e as pessoas, não fazendo caso de sua vida. Epafrodito, irmão, surge aqui no nosso texto como homem da igreja, o homem de Deus e o homem de família.
É assim que Paulo descreve ele. Que nós possamos tomar esse conjunto de coisas, passamos por Neemias também, de homens que estavam ali a serviço do povo de Deus, homens de oração, homens que estavam preocupados em reunir, estar junto do povo, que as pessoas deixem de lado o seu próprio interesse, busquem a palavra de Deus, busquem a Deus, que confiem totalmente suas vidas a Deus. Amém, irmãos? Colossenses 3:11, para terminar, diz assim: Cristo é tudo e em todos. Veja isso. Cristo é tudo e em todos. Não existe corpo sozinho. Existe Cristo em tudo e em todos. Amém, irmãos? Vamos orar. Que os irmãos possam estar orando aí também nas suas casas, colocando diante de Deus seus pedidos. Nós cremos que o Todo-Poderoso ouve tudo, se importa com a sua igreja, levanta pessoas que se importam com a sua igreja. Nós, às vezes, achamos que as coisas não estão acontecendo. Imagine você estar lá em Filipos, a confusão acontecendo. Nem sabiam que a 3 meses de distância, Epafrodito já tinha saído com a carta inspirada por Deus. Paulo já tinha preparado esse homem e estava mandando de volta o homem de ligação. Amém, irmãos? Cristo é tudo e em todos. Vamos orar. Senhor amado, Pai, a Tua palavra, Senhor, é magnífica, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra faz aquilo, Senhor, que nossas opiniões não fazem, aquilo, Senhor, que métodos não fazem, Senhor, porque a Tua palavra é cheia do Teu Espírito Santo, a Tua palavra é cheia de vida, a Tua palavra trouxe o mundo à existência do nada, Pai. Que o Senhor também trouxe nossas vidas à existência do nada. O Teu Espírito Santo, Senhor, nos chamou das trevas para a luz. A Tua vontade, Senhor, entrou em nossas vidas e provocou, Senhor, um novo nascimento. Que o Senhor possa estar falando com cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor, nesse momento reunidos, mesmo que distante um dos outros, Pai. Que o Senhor possa estar ouvindo suas orações, suas angústias, seus medos, suas preocupações. O Senhor sabe aqueles que estão doentes há muito tempo, aqueles que dependem de medicamentos ou de aparelhos, Senhor. Ó Deus Santo, Tu és todo-poderoso, Pai. Confiamos naquilo que o Senhor está fazendo. Nossa fé, Senhor, é inabalável em Ti. Que o Senhor possa estar dando, Senhor, conforto, alegria, contentamento, misericórdia, santidade, Senhor, nova vida, transformação a cada um daqueles que estão participando conosco aqui, Pai. Também as pessoas que estão sendo alvo das orações dos irmãos. Que o Senhor possa estar levando, Pai, essa transformação que fazes em nossas vidas, Pai, a outras pessoas que estão aos nossos lados. Que todos nós possamos ser igreja atuante, Pai. Faz de cada um de nós, Senhor, pessoas como Epafrodito, pessoas como Neemias, pessoas que são envolvidas pelo Teu Espírito Santo, que são levadas a lugares que não imaginavam, que se importam com pessoas que não imaginavam, Senhor, que oram, que se ajoelham, que buscam Tua face, que buscam Tua palavra, que aplicam a Tua misericórdia, Senhor, visitando as pessoas. Fala com cada um de nós, Senhor, move nossos corações para Ti, Senhor, voltados para Ti, que possamos ter que nossos interesses estejam misturados com os Teus interesses e sejam, Senhor, aqueles que provocam mudança, Senhor, na vida da igreja, na vida das famílias. Ajuda-nos, Senhor, a cuidar das nossas famílias, cada um dos irmãos que estão aqui essa noite, dos irmãos que compõem as igrejas, dos familiares, Senhor.
nos ajuda a cuidar das nossas famílias, Senhor. Que possamos aplicar a palavra, Senhor, levar a palavra, viver por ela e não procurar acrescentar mais nada à palavra, Senhor. Ó Deus, precisamos de pessoas cheias do Teu Espírito Santo, inflamando, Pai, essas igrejas com a Tua verdade, com o Teu Evangelho, Pai. Enche cada um dos irmãos que estão aqui essa noite. Provoca, Senhor, a mudança em suas famílias, guarda suas famílias, protege cada um deles, Senhor. Aplica, Senhor, a transformação, o novo nascimento, a obra do Teu Espírito Santo naqueles que ainda não provaram isso, Senhor. Transforma, faz tudo novo, Pai. Cremos em Ti, cremos no Teu poder, cremos na Tua bondade, Senhor. Tu és todo poderoso, Senhor. Cuida do Teu povo, cuida dos Teus servos, cuida dos Teus filhos, Senhor. Coloca diante deles, Senhor, pessoas que leem a Tua palavra, que ensinam ao povo como Neemias. Pessoas que tratam, que se importam com eles, que cuidem deles, que façam tudo ser modificado, Senhor. Pessoas que entrem em suas vidas e sejam ali como esse rapaz Epafrodito, esse homem de Deus. Ó Deus, que os nossos irmãos vivam esse cuidado e aprendam a cuidar também das pessoas que estão ao seu lado, das suas igrejas, Pai. Que o Senhor nos envolva nesse ciclo, Senhor, em que somos cuidados e cuidamos. Cresce, que nós possamos crescer em maturidade, Pai. Crescer na Tua vontade, crescer no Teu Espírito Santo, crescer, Pai, como pessoas que sabem ler a Tua palavra e levá-la aonde quer que o Senhor os coloque, Pai. Abençoa o trabalho de cada um dos irmãos, Pai. Tu sabe que é um tempo difícil, Senhor, mas o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem guardado todos aqueles que estão em Tuas mãos, Pai. Abençoa aqueles irmãos que estão com poucos mantimentos, que estão sem trabalhar, aqueles que estão dependendo de outras ajudas, Pai. Provê de todas as formas, Senhor. Não deixe que nada falte. Faz Teus irmãos, teus filhos prosperarem, Senhor. Teus filhos estarem cada vez mais, Senhor, dispostos a trabalhar, Senhor, para Ti, para o Teu reino, para as suas famílias, Senhor. Abençoa cada um deles que está aqui essa noite, Senhor. Que possamos crescer sabendo que Cristo é tudo e em tudo, Senhor. Aleluia, Pai. A Tua palavra é grande, preciosa, Pai. Abençoa os irmãos que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Então, irmãos, novamente aqui estivemos lendo o livro de Filipenses. Semana que vem aí provavelmente vamos ter algumas alterações aí na programação. O pastor vai fazer uma reunião e Deus abençoe. Quando puder aí a gente continua com o estudo de Filipenses e nós vamos entrar no capítulo 3, amém, irmãos? Deus abençoe cada um dos irmãos que estiveram até aqui, tiveram aí essa paciência aí comigo, certo, irmãos? Deus abençoe. Vamos tentar aqui salvar essa live, vai ficar salvo. Se você quiser mandar para alguém, aproveite, certo? Deus possa abençoe aqueles a quem esse vídeo vai chegar, certo? Provavelmente vai estar salvo aí no canal da igreja, que nós começamos salvando por lá e está se repetindo. As próximas já fica salvo por aqui mesmo, mas vai ficar lá no perfil da Gileade Vila. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aqui. Temos muita gente aí ainda, irmão, graças a Deus. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos aqui. Tem muita gente aí. Temos aqui a família do irmão Batista, irmã Ielda, irmão Diego, minha mãe, irmã Janice, meu pai está aqui, Manuel, Eliane, minha esposa, irmã Carmen, irmã Eridan, sua família, irmã Silvone, irmã Sildinha, pastor Wilson Júnior, irmã Alimaio e o Mariano, aleluia. Apareça mais aí, irmãos. Irmã Simone, irmã Silvone.
Deus abençoe a cada um dos irmãos e continuamos amanhã a programação, Deus permitindo. Amém, irmãos? Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite. Amém.